vamos começar, né, com esse projeto maravilhoso da leitura de Provérbios. Nós vamos falar durante 30 dias do mês de novembro, todos os dias, das 7h30 até as 8h30. Nós vamos falar, nós vamos ter esse pouquinho, vamos buscar na fonte, né, a nossa conexão com Deus, vamos ficar na palavra de Deus e aqui eu vou aprender com vocês. Primeiro, como vai funcionar hoje, para que vocês entendam. Primeiro eu vou fazer uma contextualização hoje, o nosso primeiro dia aqui lendo Provérbios com vocês. E a gente está, além de a gente estar todos os dias das 7h30 até as 8h30, nós vamos, né, aqui pela Rádio Belém FM. Essa rádio a gente consegue baixar por aplicativo. Esse aplicativo no Android ou no iOS é uma página que a gente clica ali, a gente já vai ter acesso a toda essa programação abençoada o dia inteiro. Temos programação de música, tem outras programações aqui. No decorrer desse início aqui a gente vai falando um pouquinho sobre a programação também, porque é bem importante. Mas estaremos ao vivo também, como estamos agora ao vivo no Instagram, nós vamos estar no YouTube também, ainda não está ao vivo, mas vocês me procurem lá, Eu Janice Leite, os meus canais. E lá você vai poder, de repente, fiquei com uma dúvida, fiquei pensando, não me lembro o que ela falou, vai lá no YouTube que vai estar gravado e aí é mais fácil, né, de a gente poder visualizar. Depois o YouTube tem essa facilidade de colocar numa velocidade mais alta e a gente consegue ter mais conteúdo com menos tempo, né? Então, só esse recadinho. Qual é o canal lá? Eu, Janice Leite. E a nossa igreja aqui também tem um canal do YouTube que é Fé Bíblica ADBP, Fé Bíblica. Mas eu vou deixar isso tudo lá no Instagram e no YouTube, vai estar lá escritinho embaixo todos os canais para vocês acompanharem a gente. Primeiro dia, vamos lá então, vamos entender um pouquinho por que nós estamos aqui, o que nós iremos fazer. Nós vamos entrar agora, iniciar essa jornada. Provérbios é um livro maravilhoso, mas ele é um livro simples e complexo, porque cada versículo dele tem algo para que a gente aprenda. Então, nós vamos aqui aprender, transformar e transbordar. É esse o nome do nosso programa. Eu aprendo com vocês. Todos os dias eu vou aprender junto com vocês. Eu vou transformar aonde? No meu coração, porque é no coração que eu vou... que eu sinto as minhas emoções, então eu preciso transformar as coisas no meu coração e depois eu vou transbordar com minhas ações, fazendo diferente para minha família, fazendo diferente com meus amigos, né? No trânsito, a gente precisa ser edificado e ser um todo. A gente não pode ser um cristão maravilhoso dentro da igreja. A gente precisa sair da igreja e levar a igreja com a gente em todos os lugares. Então, que a gente seja esse cristão, né? Independente se você não é cristão, que está aí acompanhando, que vai querer entender um pouquinho mais das palavras de Deus. Hoje, na verdade, o livro de Provérbios, todos os grandes pensadores, todos aqueles que... todos os livros de prosperidade vão citar Salomão. Por que eles vão citar Salomão, Janice? Porque de verdade foi o homem mais sábio de todos os tempos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre Salomão. Mas eu quero falar agora, gente, um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa cabeça. Porque assim, se o aprendizado, aquilo que eu penso, sai daquilo que eu sei, então para eu mudar um pouquinho aquilo que eu penso, eu preciso mudar as fontes daquilo que eu sei. Então, como é que eu mudo a minha mente? Eu tenho que mudar, né, aquilo que eu penso. Eu tenho que mudar meus pensamentos através daquilo que eu vejo, leio, ouço. Eu tenho que começar, se a minha mente está meio poluída, está lá meio estragada, cheia de pensamentos ruins, se todos os dias eu fico ali com aquele pensamento negativo, se eu estou meio deprimido, se eu estou meio fadigado, sem vontade, indisposto, meio preguiçoso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a estimular de forma diferente. É como se eu tivesse um copo de café e aí eu vou colocando água limpa nesse copo de café. E o que vai acontecendo? O café vai saindo e a água vai ficando cada vez mais limpa. Vai chegar um momento que você vai ser um copo de água limpa, que vai transbordar a água viva que é a palavra do nosso Senhor. Então, nós temos que fazer essas mudanças. Então, vamos mudar aquilo que eu vejo. Porque os pensamentos que eu tenho,
tem que ser do alto, eu preciso ter pensamentos do alto. Pega minha Bíblia ali, por favor. Aqui. Meus pensamentos têm que ser pensamentos do alto, né? E como que eu controlo o meu pensamento e as minhas emoções? Por tudo aquilo que eu tenho em volta de mim. Então eu preciso ter esse controle. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar a mudar a fonte, mudar com vídeos novos, documentários, leituras. Quem sabe você aqui escutando provérbios, né? Quem sabe você escutando provérbios conosco aqui todos os dias vai edificar a sua vida. Nosso convite é esse, que a gente possa modificar a vida. E, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso tempo está passando muito rápido. Olha só, nós estamos com o Natal já aí, eu nem cumpri todas as metas ainda de janeiro. Meu Deus! Isso está acontecendo. Até cientificamente já está comprovado que realmente o nosso tempo está muito rápido. Ele está passando muito rápido. Então, a gente precisa otimizar tudo aquilo que a gente faz. Existe até uma lei de um matemático italiano que se chama Lei de Pareto, muitas pessoas conhecem, que a gente deve colocar 20% das nossas ações, elas geram 80% do nosso resultado. Então a gente precisa fazer um diagnóstico, o que está faltando para melhorar os meus resultados. Sabe que eu preciso ser mais sábio numa área, mais sábio noutra área? O que eu estou fazendo que não está me trazendo todos os resultados? É que eu estou falando de saúde, família, de estar bem com você mesmo, a tua espiritualidade, né? A saúde, já falei que é extremamente importante cuidarmos da nossa saúde, né? Agora nós entramos no mês do Novembro Azul, que a gente possa, né, cuidar, os homens cuidem da sua saúde. Então a gente está precisando, nós precisamos ser prósperos em tudo, e para isso a gente precisa fazer verificar no que a gente está perdendo o nosso tempo. E amados, nós somos os trabalhadores da última hora. Está lá em Mateus. Então a gente tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, para esse novo tempo. A gente precisa acelerar. E como é que eu faço, né, para isso? Não adianta só eu ter esse chamado de ser o trabalhador da última hora, né? Eu preciso ser separado, eu preciso viver conforme as regras que estão nesse livro maravilhoso que é a nossa Bíblia. Que é aqui que está tudo, aqui está o manual da sobrevivência de qualquer ser humano, todas as respostas estão aqui. A gente pergunta: meu Deus, o que eu faço? Leia a Bíblia, lá vai estar todas as respostas. A gente vê isso bem no meio científico já e no meio literário, o quanto as pessoas, né, já estão que não são ligadas a uma religião, mas que estão já pegando, né, o subsídio na Bíblia, porque de verdade a gente tem que voltar, né? Vamos voltar onde está a regra, onde que está o princípio. Vamos voltar, porque daí a gente acerta o carro. Então a gente tem que ser separados. E eu agora, dando esse início, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, porque de verdade agora nós vamos entrar. Vamos saber como que funciona, vamos conhecer um pouquinho mais de Salomão, porque eu não vou só fazer uma leitura, eu vou ter um entendimento com vocês todos. Eu vou ter aqui com vocês, né? Nós vamos abrir a nossa cabeça e é isso que nós vamos pedir. Então, quem puder aí, faz um minutinho, descansa, relaxa. Quem tá no trânsito, não solta o seu volante, mas dá uma parada, quieta teu coração e só escuta. E se você concordar com o que eu vou falar, né, repita essas palavras. Senhor, nós estamos aqui agora disponíveis para sermos esses trabalhadores da última hora. Nos ajuda, Pai, a otimizarmos o nosso tempo e a mantermos a nossa cabeça voltada para o céu, Senhor, para o Senhor. Senhor, te pedimos para nos mostrar aquilo que está nos separando de Ti agora e pedimos que caia por terra em nome de Jesus. Que cada obstáculo, cada distração, cada barreira que venha impedir o nosso caminho até o seu coração seja desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. Fortalece-nos para caminharmos com em Tua presença, Pai, com ousadia, com amor, que possamos ser usados como instrumentos para alcançar aqueles que ainda não Te conhecem. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que possamos cumprir a missão que nos foi confiada com fidelidade e dedicação. Pai amado, Pai querido, eu lhe peço agora, Senhor, abre o nosso coração, nossa alma e nossa mente, nosso espírito, para que a gente receba essa palavra e seja edificada agora, Senhor, em nome de Jesus. Que nossa vida seja um reflexo da Tua luz e que Teu reino venha através de cada ação, palavras ou atitude nossa. Te pedimos, Senhor, tudo isso em nome santo do Senhor Jesus.
Amém! Olha aí, que delícia a gente começar já orando. E agora vamos começar, né, gente? Salomão é um homem mais sábio que já existiu. Diz os historiadores, eu vou falar um pouquinho de Salomão porque é importante, vamos dar honra a quem tem honra, né? Esse livro é de Salomão, Provérbios foi escrito, no finalzinho dele teve outros dois ou três, dois autores, mas no quase total foi Salomão que escreveu. Ele governou por 40 anos sem guerra, né? Israel, ele foi o último rei do Israel unido. Né, foi o último governante de Israel unido como era naquele tempo. Então ele governou por 40 anos, gente, num tempo que era só guerra e ele conseguiu 40 anos de paz. Como que ele fez isso, né? Como que ele teve essa sabedoria? Então, quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou com Deus. Deus apareceu para ele em sonho e perguntou: "O que quer que eu te faça?" E aí ele disse assim: Senhor, eu queria sabedoria para poder governar melhor o meu povo, para eu poder agir melhor com o meu povo. Me dê sabedoria e entendimento. Então, Deus se agradou, e aqui eu já tenho uma lição que Deus dá para a gente aqui. Pessoal, quando a gente faz um pedido para Deus, que a gente faça um pedido que não seja só para mim. O que mais Deus gosta, né? Qual é o amor de Deus? É a criação dele, que somos nós, os seres humanos. Então, quando você faz um pedido que atende aos pequeninos dele, ele se agrada. Então, toda vez que você faça um pedido para Deus, pensa que esse pedido não pensa só um carro, Senhor, eu queria um carro. Ai, Senhor, eu queria um carro para poder cumprir melhor a sua obra, para ajudar mais, mas isso tem que ser do teu coração de verdade. Senhor, me dá mais entendimento, mais sabedoria para poder falar mais com os seus. Senhor, né, a gente tem que fazer o pedido, a gente tem que ser sábio no fazer o pedido, porque Deus, ele se agrada de quando a gente está cuidando dos pequeninos dele. Então aqui está já a primeira lição, já no sonho que Deus, né, do sonho que Salomão teve com Deus, e quando ele pediu sabedoria, Deus deu a sabedoria e deu riquezas a partir disso. Eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Deus então respondeu a Salomão: eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Está em 1 Reis, isso 3, Deus falando, atendendo ao pedido de Salomão, dizendo que nunca vai haver nem antes e nem depois dele um homem tão sábio. O rei Salomão tornou-se conhecido então pela sua grande sabedoria. E aqui eu vou continuar a leitura bíblica. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria egípcia. Vou continuar mais um pedacinho da leitura aqui. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. Isso está em 1 Reis, essa parte da história de Salomão aqui. E é muito linda a história, né? Uma história que houve várias etapas, sucessos e declínios, né? Mas tudo foi sempre ligado à obediência. Quando ele foi obediente a Deus, ele teve esse resultado maravilhoso, né? De riquezas, de posse, sabedoria. Quantas histórias nós vamos ler aqui de Salomão, né? Os provérbios é só um pedacinho de tudo aquilo que ele fez, né? Mas é um pedaço muito importante. Existe até um livro que diz... Salomão, um livro de Steve Scott, Salomão, o homem mais rico que já existiu, é o nome do livro. Esse livro, gente, eu estava olhando ontem, ele está no YouTube, ele leva 5 horas e 52 para você ler esse livro no YouTube, escutar. Então você pode escutar enquanto você está trabalhando, lavando, as mulheres travando, né? Estou lavando uma louça, fazendo a casa, arrumando a casa, escuta um livro, edifica a sua vida. A gente falou ali que as fontes da sabedoria são por a gente colocar coisas novas, edificar na nossa cabeça as coisas novas, né? Esse livro tá lá no YouTube, 5 horas e 52, tu coloca isso em velocidade mais alta, em 3 horas você lê um livro. E às vezes 3 horas a gente fica com os dedinhos ali no celular, assim, ó, para cima, para cima, para cima, para cima, e não edifica em nada a nossa vida. Então é uma boa dica aí, ó.
E agora a gente vai começar a falar um pouquinho do livro em si de Provérbios. Só para quem entrou agora entender, eu estou só fazendo uma abertura, não vai ter isso todos os dias. Eu preciso contextualizar, vocês precisam entender por que a gente está tá querendo saber um pouco mais de sabedoria, por que isso vai mudar na minha vida, né, como que as coisas acontecem. Então, a gente vai hoje trazer esses subsídios. Amanhã a gente vai falar mais sobre Provérbios, mas hoje a gente vai ler o primeiro, né? Hoje é dia 1º, vamos ler o capítulo 1º, amanhã dia 2, capítulo 2. Inclusive, nesse livro que eu falei para vocês, o Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele fala que se você ler por 2 anos esse livro, se você ler esse livro por 2 anos, você vai ser mais sábio que a maioria das pessoas que você tem em volta. Se você ler esse livro por 5 anos, você vai ser milionário. E o rapaz que me apresentou esse livro, o Thiago Rocha, que também tem um canal no YouTube, que falou desse livro, ele fez isso. Ele leu por 5 anos e ele disse que ele se tornou milionário com 5 anos. Mas por que ele se tornou milionário? Porque as ações dele eram mais sábias. Né? E a gente aqui não está falando de dinheiro, porque se você vai se tornar milionário de uma forma correta hoje, ainda mais no Brasil, tu precisa ter sabedoria. Então você precisa ver, ele é um bom pai, um bom marido, um bom instrutor, ele é um bom empresário, ele está no geral, ele está milionário. Quando a gente fala milionário, a gente não fala só de dinheiro. Eu preciso falar para vocês que em Provérbios tem mais de 400 códigos. Olha só, 400 códigos, nós vamos aprender muita coisa. Mas, Janice, eu vou aprender tudo de uma vez só? Não, gente. Vamos lá fazer o que o menino fez. Vamos lá ler por 5 anos, todos os dias. Dia 1º, provérbio 1, dia 2, provérbio 2. Ai, trocou o mês, dia 1º, provérbio 1, primeiro. Dia 2, provérbio 2. Faça isso. Cada dia tu vai pegar um código diferente. E o interessante é você pegar um código desse, um drive desse e ficar pensando nele e executar, porque é aí que vai funcionar na tua vida. Só para que vocês entendam, Provérbios ele é dividido em 3 coletâneas. Do capítulo 1 ao capítulo 8, há um chamado da sabedoria. Ela vai buscar as pessoas, ela vai dizer, gente, eu tô aqui, venham me buscar. Aí, do 9 ao 24, eles vão mostrar os códigos. O que você tem que fazer? Então, ali tem os códigos. O que eu preciso fazer? O que eu preciso não fazer para me tornar mais sábio? E aí, do 25 ao 31, são as características dos nobres, os comportamentos dos nobres e dos reis daquela época. Aí você vai pensar, poxa, Janice, mas eu não sou rei, não sou nobre. Você vai ser. Eu já estou aqui profetizando na tua vida que você vai ser o rei, sim, da tua família, da tua casa. Você vai ser o presidente da tua nação, que chama a tua família. Tu vai reinar, vai governar com sabedoria, como Salomão fez também lá em Israel naquela época. Aí já vamos começar a profetizar, né? No livro também fala, nesse livro de Provérbios, de 3 tipos de pessoa. Eu tô falando isso porque nós já vamos começar já falando dessas pessoas. Primeiro nós temos os sábios, que são as pessoas que buscam a sabedoria. O sábio não é aquele que se acha mais inteligente, isso não é o sábio, esse é o tolo. O sábio é aquele que acha que não é inteligente o suficiente e está buscando cada dia mais orientação, mais informação. Esse é o sábio. Então, tem os sábios, os tolos, ímpios e insensatos. Eles vivem na sua insensatez, eles não permitem conhecer coisas novas, eles acham que eles são donos da verdade, eles são aquelas pessoas que são difíceis de conversar. Eu só faço assim, um okzinho para esse tipo de pessoa, porque eu prefiro hoje que eles fiquem na tolice deles e eu na minha sabedoria. Então, eu prefiro ser feliz do que ter a razão. Isso já é uma coisa muito clara para mim. E também tem os preguiçosos. O preguiçoso é aquele que não se levanta para nada, né? A palavrinha dele é assim, ó, eu tô indo. A conversa do preguiçoso é sempre no gerúndio. Tô fazendo. Ele está sempre postergando, né? A conversa preguiçosa, vou indo, ando, vai levando, como é que tua vida vai levando? Gente, isso aí não é gente que, né? A gente tem que começar a pensar no que a gente está falando e qual é o tipo de palavra que a gente está abrindo, né, para o mundo, porque aquilo que a gente externa é o que está dentro da gente. Então, se tu vai levando, sofrimento é indo. Tu é preguiçoso, me desculpa te dizer, e coloca amor nas minhas palavras, que tu vai ouvir muito isso. E a gente, às vezes, é preguiçoso numa área. Eu sou preguiçosa. Eu, Janice, sou preguiçosa em algumas áreas. Mas tu sabe em outras
e ainda sou tola no outro. Então, o que é importante é que a gente entenda que a gente não precisa ser o the best, até porque não existe esse. Esse já foi crucificado, muito embora tenha sido puro, sábio, inteligente, foi crucificado por nós, né? Então, a gente precisa ter humildade para dizer de verdade, olha, errei. A Sofia, minha filha, tá aqui, volta e meia, eu digo, filha, me desculpa, eu errei. Porque a gente precisa ter essa sabedoria de a gente dizer, eu errei, mas eu vou fazer diferente. Eu te peço desculpa porque é importante. Se você, né, fez errado, peça desculpa, reconheça seu erro, peça desculpa, faça diferente. Esse é o processo. Então, a gente vai ouvir falar muito aqui em Provérbios desses 3 tipos de pessoa e é importante começar a pensar quem somos, em que área. Nós não seremos sábios em todas as áreas. A gente não deve ser tolo em todas as áreas e nem preguiçoso. Mas com certeza, em alguma dessas 3 tipos aí a gente tá. Então a gente precisa conhecer, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então precisamos conhecer aonde a gente está falhando, pecando e depois fazer diferente, tá tudo ok. Deus deu um amanhecer novo para que a gente mude tudo, né? Gente, quando eu decido não buscar a sabedoria, eu já escolhi ficar na tolice. Então, se vocês quiserem guardar alguma coisa hoje, que vocês guardem, uma delas é essa. Se você não buscar a sabedoria, tu vai se manter na tolice. Os jovens, eles são jovens e eles têm que aprender, né? Tá tudo ok, estamos iniciando. Eu tenho 50 anos, tenho muito que aprender, estou começando a aprender. Então nesse lugar, nós precisamos pensar assim, não, todo dia eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. E tá tudo bem se eu errar, mas que eu faça diferente depois. Então, quando eu aprendo, né? Lembra lá do nome do nosso programa? Eu aprendo, eu me transformo e eu transbordo na vida das pessoas. Agora eu preciso que vocês entendam também o conceito de sabedoria, porque a gente fala muito sobre as coisas, como eu falei para vocês, só para repetir aqui, eu não vou falar tudo isso que eu estou falando todos os dias. Eu estou contextualizando, porque aqui o programa é aprender, transformar e transbordar. Então, eu vou ensinar para vocês como professora. E eu preciso que vocês coloquem dentro do coração e façam as modificações como transformando e transborde isso. Transborde é o quê? Faça diferente com a tua família, com os próximos. Se tiver o dom, né, tem vontade de falar, fale. Eu vi lá uma moça que me falou isso, olha que legal, converse com a pessoa. Às vezes você vai ser um canal para outras pessoas, então faça isso. Então, eu preciso que vocês entendam o que é sabedoria e qual a sabedoria que a gente vai buscar aqui no livro de Provérbios. A gente tem 2 tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, essa vem do céu, e a sabedoria horizontal, que é com relação à nossas experiências e conhecimento. Então, a gente vai buscar aqui a sabedoria vertical para usar dentro da nosso dia a dia, na horizontal. Então, a sabedoria vertical é aquela que vem de Deus. A sabedoria ela é pura, ela é espiritual, ela vai nos guiar de acordo com a vontade de Deus. Ela nos ajuda a enxergar a vida com os olhos de Deus, tomar as decisões, né? Se eu coloco as decisões frente, Senhor, eu vou fazer isso, me ajuda, Pai. Gente, a gente tem que ser humilde. Deus ama quem é humilde de coração. Fala lá, me ajuda, Senhor, a fazer o melhor com relação a isso. Então, se vocês colocam essas decisões perante ao Pai, a tua decisão vai começando a vir do céu, porque Ele vai te mostrar o caminho certo. E Ele vai fazer com que você viva conforme os seus princípios. E a horizontal, Janice, como é que é? Aquela sabedoria humana, que é baseada sobre os nossos conhecimentos, aquilo que a gente faz, né? Ela é limitada por conta disso, né? Pois ela depende da experiência que cada um teve. Ela pode nos guiar em algumas situações práticas, tipo, eu preciso trocar um registro de água, eu preciso arrumar uma tomada, eu preciso fazer uma coisa, né? A gente tem a nossa sabedoria, né? Em tudo eu peço a ajuda de Deus, seja para o que for, né? Que seja para apertar um parafuso. Eu peço essa ajuda de Deus, sempre tá. É uma prática isso, tu vai acostumando com essa presença maravilhosa de Deus. Mas, quando a gente busca só na sabedoria horizontal, a gente fica limitado, né? Aquilo que a gente conhece. Então, por isso que a gente precisa buscar a vertical, que vai nos conectar com o nosso propósito com Deus. E aí Ele vai nos dar a direção. A nossa missão aqui, amados, todos os dias é de buscar essa sabedoria.
essa sabedoria que vem do alto, para que a gente possa refletir luz, para que a gente possa ser, né, derramar esse amor de Deus, para que a gente possa ser diferente. Às vezes as pessoas vão dizer, meu Deus, que diferente que você é, parece que tem uma coisa diferente. Eu tenho Deus, tenho sabedoria que vem do alto, né? Então é essa sabedoria. Então nós vamos aprender, transformar e transbordar. Eu preciso que vocês entendam com isso, que sabedoria, agora a gente já viu que tem 2 tipos de sabedoria, mas a gente não falou o que é ainda. A sabedoria, ela é diferente do conhecimento. Por exemplo, o conhecimento é a água. A sabedoria é o que eu faço com a água. Se eu estou com uma planta que está seca e eu tenho um copo de água do lado da planta, ela vai continuar seca. Eu preciso colocar a água na planta. Mas se a planta está molhada e eu tenho um balde de água e eu colocar na planta, eu vou matar a coitada da planta. Então, é água e planta. Mas o que a gente usou? Uma sabedoria. Ah, mas é uma sabedoria divina? Também, toda a sabedoria dos filhos de Deus, eu creio que seja divina, né? Então a gente precisa entender, por exemplo, o dinheiro, ele é conhecimento, vamos pensar assim. Mas o que eu faço com dinheiro é sabedoria. Às vezes a gente vê aquelas pessoas que ganham 10, 20 mil e são pobres, não tem 100 reais no bolso. Por quê? Porque não tem sabedoria para utilizar o dinheiro. Tem o dinheiro. E aí eu vejo que nem a Dona Maria, lá de Lages, um abraço para os lagianos, minha terra natal, Dona Maria que ganha um salário lá, faz um milagre, gente. Eu não sei o que ela faz com aquele milagre, aquele salarinho dela. Então, ela tem sabedoria para lidar com o dinheiro. A gente vê, né, pessoas simples que têm mais que pessoas que têm mais dinheiro. Por quê? Porque tem sabedoria. Então, sabedoria é o conhecimento, né? Por exemplo, eu posso ler. Eu vejo, gente, e a gente vê muito isso. Quantos teólogos a gente tem? Quantos teólogos a gente tem que sabem tudo da Bíblia, mas não tem sabedoria, não transborda na vida de ninguém, não usa tudo aquilo que sabe para poder modificar a própria vida ou a vida do próximo, né? Então eu preciso de ter sabedoria. Então o conhecimento eu adquiro no livro, a sabedoria eu faço daquilo que eu adquiri no livro uma ação, eu tenho uma ação aí. Janice, tá bom, eu já entendi que temos 2 sabedorias, uma que vem do céu, outra que é terrena. Eu já entendi que a sabedoria é fazer certo com aquilo que eu tenho na mão, mas como é que eu faço isso? Primeiro a gente tem que ter a fonte. Então, primeiro, para a gente entrar num ciclo de sabedoria, eles são 5 passos. Primeiro eu tenho que ter o conhecimento, que é buscar no livro, na fonte, né? Buscar no vídeo, eu tenho que ter o conhecimento. Depois eu tenho que entender esse conhecimento, que é o que a gente vai tentar passar para vocês aqui, que não é a leitura. As pessoas falam, meu Deus, mas a Bíblia é tão complexa. Ela de verdade tem algumas frases, né, algumas coisas que a gente lê que a gente não entende. Tem muita coisa que eu não entendo, e eu peço, Senhor, me ajuda. O Espírito Santo de Deus vem cá, me traz essa clareza que eu preciso, eu não estou conseguindo. Então a gente precisa, né, primeiro ter o conhecimento, que é a letra da lei, da Bíblia, ter o entendimento, eu preciso entender o que está escrito. Eu preciso discernir, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo, isso aqui cabe na minha vida, isso aqui não cabe na minha vida. Eu preciso aplicar, que é o 4º passo, e eu preciso que esse ciclo se reinicie, e aí eu vou ser sábio. Eu vou ter conhecimento, eu vou ter o entendimento do que eu vou ler, eu vou discernir isso aqui na minha casa, eu vou fazer isso e eu vou aplicar. São 5 passos, e aí entrar nesse ciclo, tem que estar um ciclo. Tudo, é que nem assim, ó, gente, a gente vai, vou tocar uma música, eu preciso conhecer, né, as partituras, eu preciso entender o que eu tô fazendo, eu preciso discernir e eu preciso aplicar e treinar, e aí eu vou começar a fazer as coisas de forma automática, né, então, aí a gente já soube os conceitos, e agora, minha gente, glória a Deus que eu vou abrir minha Bíblia, eu já tava agoniada, não sei vocês, mas é assim mesmo, no começo a gente tem que dar aí um tempo para a gente entender algumas coisas, porque aí eu vou conseguir. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou nivelando o conhecimento de vocês. Eu estou fazendo com que vocês entendam o que eu vou falar de forma nivelada. O que quer dizer isso, Janice? Nós temos que entender um pouquinho os conceitos para a gente ter certeza que vai dar tudo certo. Então vamos lá, gente. Glória a Deus. Vamos lá, Senhor. Vamos, nos ajuda nessa leitura, Pai. Agora a gente já sabe o nosso começo. Vamos lá. Então, Provérbios, eu vou ler aqui a versão Nova Almeida atualizada. Outro dia eu falo sobre as versões da Bíblia, tá? Para não ficar maçante hoje. Tem várias versões. Hoje não é a que eu escolho, essa aqui. Eu tenho várias Bíblias. Adoro Bíblia. Quer me dar um presente? Dá uma Bíblia. Bem linda. Amo. Então, olha só. Vamos lá.
Provérbios, gente. Eu vou falar outra coisa. Provérbios está no Antigo Testamento. Nós temos o Novo e o Antigo Testamento, né? Então, Provérbios, ele tá lá, foi antes da vinda de Jesus, que é o que separa o Antigo e o Novo Testamento. Outro dia a gente pode ir falando aos poucos para quem ainda não é cristão, que está acompanhando aqui, a gente vai ressignificando algumas coisas, ensinando. Eu sou assim, eu gosto de ensinar. Então, Provérbios foi escrito há mais quase 3.000 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Jesus, né, hoje nós estamos em 2024, quer dizer, 2024 depois da vinda de Cristo, né? Na verdade, Jesus nasceu ali por 3 anos antes, né? Mas o tempo foi contado com a vinda dele. Então, hoje, a gente, 2024, são 2024 anos depois de Cristo, né? E Provérbios foi escrito mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Então, mais ou menos uns 3.000 anos. Eu gosto de passar essas experiências para vocês. Vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Vamos parar por aqui que tem muito... Gente, só isso aqui dá 40 minutos de conversa, mas nós não temos esse tempo. Então vamos lá entender. Eu vou lendo de uma forma mais simples agora. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Isso aqui é só para dizer quem era a pessoa que escreveu. Para que servem os provérbios? Para entender a sabedoria. A gente já entendeu, gente, que a sabedoria... vou entender... Não, a sabedoria que vem do céu, aquela que eu preciso entender, discernir e fazer. Então, para entender a sabedoria e o ensino. O ensino é o conhecimento, é a instrução. Então, os provérbios vêm para que você... Essa é a primeira parte, porque você entenda o que vem depois. Então, vamos lá, para você entender... as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder. Provérbios é para que você tenha uma vida reta e que você chegue na prosperidade em tudo na sua vida. Então, ter o bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade. A justiça, ela é ampla. Então, vamos lá de novo. Para obter o ensino do bom proceder, para obter a justiça, para obter o juízo e para obter a equidade. A justiça, ela é ampla. O juízo é a minha mente. Eu preciso mudar. A gente já leu ali. Vamos mudar nossa mente como? Como que eu mudo meu pensamento? Colocando água limpa da fonte nessa cacholinha aqui que tem coisa ruim. Então, vamos tirar as coisas ruins e botar as coisas boas, né? E a equidade é a balança de julgamento a partir daquilo que está escrito, né? O que é certo, gente. Nós estamos num mundo que nem tudo que era certo agora está meio torto, né? Mas não mudaram as leis. Quem mudou foi o ser humano para agradar a sua vontade própria. Então vamos voltar aos princípios. Para dar prudência aos simples, Provérbios 4. Para dar prudência aos simples. O que é prudência? Bom senso, direção, para dar prudência aos simples, dar uma direção aos simples. E conhecimento e discernimento aos jovens, precisamos orientá-los. Lá no 5, que o sábio ouça e cresça em prudência, em conhecimento, e que o instruído adquira habilidade, e que o instruído, quem é o instruído? É aquele que tem o conhecimento, mas ele é sábio? Não. O instruído é aquele teólogo. Quando eu vou falar teólogo, eu quero que vocês entendam e coloquem amor na minha palavra, porque eu estou estudando teologia, amo, mas a gente precisa sentir a Deus, não só conhecer. A gente tem que viver a palavra. Então, essa é um pouco a diferença das coisas. Então, é mais ou menos como aquela pessoa que sabe a Bíblia de cor, mas não dá um bom dia quando sai na portaria do seu prédio. Essa pessoa que não vive a palavra. Então, a gente precisa viver a palavra. Então, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. O instruído é aquele que sabe e não faz. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios, olha só, que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então aqui está dizendo, ouça e entenda aquilo que a gente falou, ouça, entenda, pratique e se retroalimente dessa história toda, faça de novo, faça até melhorar, faça até aprender melhor, faça até que seja normal. Dirigir um carro é fácil? Não.
Não para quem não sabe, mas para quem sabe, a gente nem sabe. Um dia eu fui trocar a luz do freio, não sei, do meu carro, ele pediu para eu colocar o pé no freio, eu botava no acelerador. Eu não sabia qual era o freio. O meu corpo sabe. Não é que eu não sabia, era tão automático que eu tive que olhar, eu não sabia qual era o pedal. Mas então, as coisas têm que ser tão automáticas quanto a isso. As coisas certas têm que ser automáticas. Não é fácil sair do caminho errado. Por isso que a gente precisa tirar as coisas ruins da cabeça e botar as coisas boas. Lá no 8. Lá no 8 não, no 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor não é ter medo, é ter extremo respeito. Lá, depois a gente vai ver 3:8, a gente vai entender um pouquinho mais. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, eu ter extremo respeito ao Senhor. Como é que eu vou ter extremo respeito ao Senhor? Eu tenho que ter extremo respeito àquilo que está escrito por Deus. Porque é aqui que a gente vai ter intimidade com Ele. Aqui, né, eu converso com Deus o dia inteiro. Senhor, tudo eu converso com Ele, mas eu preciso conhecer. Para eu ter conhecimento, eu preciso estar mais próximo da palavra. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O insensato não é aquele que não sabe. O insensato é aquele que até sabe, mas não quer fazer. Lembra que a gente já falou um pouquinho do insensato, do simples, né, dos jovens, tem os preguiçosos. Então, a gente precisa entender. 8. Meu filho, ouça o ensino do teu pai e não despreze a instrução da tua mãe. Quando ele fala em ensino do teu pai, duas coisas aqui. O pai representa limite. Quando ele fala instrução da sua mãe, a mãe, educação. Então, pai sempre vai dar limite, mãe sempre vai educar. A gente precisa manter a ordem das coisas, até em casa, para que, né, as crianças saibam. E o pai aqui também é uma referência de Deus aqui na terra. Então, meu filho, ouça o ensino do teu pai e não despreze a instrução da tua mãe. Eu quero aqui abrir um pouquinho, porque eu já ouvi aqui no meu ouvidinho, dizendo, mas você não conhece meu pai. E eu vou dizer para você, você não conhece o meu. Então, o que eu queria falar para vocês? Quando Deus fala isso, ele diz assim também por trás, honre eles, honre seu pai e a sua mãe. E aí, para te aumentar os dias de vida nessa terra, é outra história que nós vamos ver depois, mas honrar não é aceitar o que meu pai faz. Eu não aceito as coisas que meu pai fez, algumas coisas que a minha mãe fez, que deve estar me ouvindo, eu não aceito, mas eu respeito, porque eles fizeram o melhor conforme aquilo que eles sabiam naquele momento. Então, que a gente faça com os nossos filhos o melhor que a gente sabe nesse momento, que a gente todo dia seja melhor, para que eles também possam nos respeitar, honrar. Então, aqui, ó, meu filho, ouça o ensino do seu pai. Pode ser o pior pai, ele sempre vai ter uma coisa para te ensinar. E não despreze a instrução da sua mãe, porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. O que quer dizer, gente? Ai, estão lindas essas palavras. O que é um diadema de graça na sua cabeça? Deus vai te coroar com dias longos, diademas, quer dizer assim, você vai estar enfeitado, até o último de teus dias vão ser longos quando você honra teu pai e tua mãe. Quando você ouve os ensinos deles, e vai ser colar, vai ser um adorno. Isso vai você. O que um adorno faz? Uma mulher que não tem nenhuma joia e uma mulher que está cheia de joia. Qual é a diferença? A joia é o adorno. É aquilo que vai abrilhantar, é aquilo que vai. É um detalhe que faz a diferença. Então, quando você faz isso, você vai ter a diferença. Você vai mostrar a diferença, você vai ser diferente. Aqui no 10, meu filho. Meu Deus, tem 15 minutos. Meu filho, se os pecadores quiserem, agora eu quero que vocês, vamos ler um pouquinho e depois a gente vai falar um pouquinho. A gente vai ler um pouco aqui sem interferência aqui, vamos entender o que está querendo dizer. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos empreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, acharemos a nossa casa, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Olha aqui, é um convite ao pecado que tá aqui. Às vezes a gente escuta, não tão desse jeito, mas a gente escuta assim, às vezes até na nossa casa, assim, ó. Ah, vamos pro culto. Ah, mas eu queria fazer tal coisa, entendeu?
Vamos, né? Aqui eu tô sendo sutil, mas eu tô abrindo aqui para vocês entenderem que a gente tem que ter o olho firme no foco das coisas. A gente não pode sair disso. Vou ler e vou explicar um pouquinho. Meu filho, é o 10 que a gente está lendo, 1:10. Se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Ainda mais, quem são os pecadores? Olha que, mas quem que é pecador? Olha o fruto de tudo que ele produz. Se é bom ou se é ruim, aí você vai saber. E o pecador, ele normalmente é aquele que é desobediente à norma de Deus, né? Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada. Gente, é querer fazer o mal o tempo todo, né? Para alguém, vamos respeitar, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos. E aí vamos guardar na nossa casa os despojos. Despojos é o que sobra da guerra, é o lixo da guerra. Gente, se jovens, se vocês tiverem essas seduções no ouvido, quando tem a sedução, né, estão seduzindo vocês para esse caminho. A gente, né, às vezes, até para uma academia, a gente, vou fazer academia, não, vamos comer uma coisa, só por hoje, só por hoje, só hoje vamos fazer isso, não, só mais uma vez, as drogas, só mais uma vez, só hoje, gente, é só o hoje que a gente tem, então a gente tem que fazer o hoje. Para a gente ser uma pessoa boa, a gente tem que fazer o hoje bem e repetir por todos os dias. É só por hoje eu vou fazer certo. Só por hoje eu vou estar no caminho reto. Só hoje. Não seja seduzido. Só hoje eu vou fazer o certo. E aí, né? Repete o só hoje, melhorado amanhã. E aí você vai deixar de fazer o caminho errado, não vai olhar para essas coisas. Versículo 15. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe de suas veredas. Sai de perto dessa gente, né? Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Aqui ele está dando uma advertência. Se você, olha só, se você estiver atento, vigilante nos convites, como é que eu vou montar uma arapuca se a ave está olhando? É isso que ele quis dizer aqui. Então, se você está olhando, está diligente, você não vai cair, não vai ser seduzido, né, por essas pessoas. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio... Mas aqui está falando que essas pessoas, eles armam emboscadas para o seu próprio, para aquele do seu sangue, ó. Mas esses armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Esse é o fim de todo ganancioso e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Olha só, o espírito de ganância tira a vida de quem o possui. E agora a gente tem um convite à sabedoria aqui no 20. Lembra que a gente está lendo aqui que a gente tem 4, né? Tem 3 divisões do Provérbios. O primeiro é um convite da sabedoria, aqui ela faz um convite mesmo. Lá no 20 diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto das muralhas ela clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos armarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Olha aqui a gente já está entrando dentro dos conceitos que a gente já viu lá. Aqui não é o tolo, o zombador, os ingênuos é aqueles que são os simples, que ainda não sabem, né? Então ele está dizendo, até quando? Tudo está aqui, agora vocês estão ouvindo, tem na internet, até quando que você vai ganhar dinheiro e não vai prosperar? Até quando que você vai ter uma família que quando você volta para casa não é um lar que te recebe bem porque você não é sábio dentro da sua família? Até quando? Até quando? A sabedoria está gritando, até quando que nós vamos ser assim? O que te falta para você cuidar melhor da tua saúde? Até quando você vai se encher, sentar na mesa e comer mais do que tu precisa? Até quando que você vai ficar dando desculpa para tudo? Até quando? A sabedoria está gritando aqui para vocês, para nós, para nós. Tem ouvidos a minha repreensão, diz a sabedoria, que nós estamos no 23. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Gente, isso aqui é a parte mais linda, eu acho que tem aqui. Olha que a sabedoria fala.
Até quando você vai ficar aí? Me dá ouvido. Se você me der ouvido, eu derramarei o meu espírito. E que espírito esse? É o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo vai revelar a palavra, vai revelar as coisas para você. Se a gente lê essa palavra e não tem o Espírito, a gente não vai entender. Então peça. Ai, gente, mas como é que eu faço? Peça. Peça e darei-te-ei. Peça, Senhor, vem comigo, me ajuda. Gente, Deus, ele não está lá no céu, tá? Mas ele é onipotente, onipresente, onisciente. O que você vai ter que fazer? Peça para ele estar contigo. Senhor, vem aqui, me ajuda, porque eu não dou conta. E assim a oração, estar com Deus, é isso aqui. É você olhar para o que está acontecendo e dizer, Senhor, eu não consigo, pelas minhas forças eu não consigo, mas vem, me ajuda. Gente, já fiz tanto disso e funciona. Eu nem era cristã ainda. Eu dizia assim, Senhor, até aqui eu venho, daqui para frente é o Senhor. Ele ia lá e fazia só para me mostrar que ele estava comigo. Faça uma prova. Olha o que a sabedoria diz. Deem ouvidos à minha repreensão. Gente, repreensão e amor. Repreensão e amor. Eis que derramarei o meu Espírito sobre vocês. E lhes darei a conhecer as minhas palavras. O meu Espírito Santo de Deus. Oh, glória, coisa linda. Mas porque clamei e vocês não recusaram se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, ela está falando, mas eu clamei e vocês recusaram. Eu estendi minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Olha o que ela está falando. Você não me abre a porta e me fecha, eu fico do lado de fora, ok? Ela vai dar risada. Quem? A sabedoria da desgraça. Por quê? Por que desgraça, Janice? Será que Deus... Nossa, Deus não quer? Então Deus, só porque eu não quero ler a Bíblia, Deus quer que eu fique em desgraça? Não. Porque se você não andar pelo caminho reto, tua vida vai ser desgraçada. Só simples assim. E aí? Aí a gente não pode fazer nada para quem não quer, né? Existe o livre-arbítrio lá. Existem muitas portas, né? A Bíblia fala muitas portas e tem uma que eu gosto muito que fala, né, lá em Apocalipse 3, diz assim, ó, Jesus está batendo na sua porta, se você abrir, ele entra. Ele não vai entrar na tua casa se tu não abrir. Ele vai entrar e cear contigo. O que é cear? É estar contigo. Cear é o altar, a mesa é o altar da família. Ele vai estar contigo em tudo lá dentro da tua casa. Mas ele não vai entrar se você... Ele não é invasivo. Ele vai esperar você chamar. Então, ela fala aqui, ó. Também eu darei risada das desgraças de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta. Quando a calamidade chegar como o redemoinho. Quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão. Quando a gente está apertado, daí a gente diz, Senhor, vem agora. Né? Que não seja assim. Então, é que ele está falando, quando chegar o terror com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhes sobreviverem o aperto e a angústia, então eles me invocarão e eu não responderei. Olha que sério isso. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento, desprezaram o conhecimento, né? E não preferiram o temor do Senhor, que é ter respeito ao Senhor. O princípio do conhecimento é temer ao Senhor, né? A gente falou ali atrás. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos próprios conselhos se fartarão. Olha só que sério. Além de ela, da sabedoria, virar, né, ficar virada, né, contra tudo que está acontecendo, porque no tempo certo a gente não foi buscar o Senhor, a gente vai ter que colher o fruto. Então a gente vai ter, mesmo que eu me arrependa, o fruto existe. Eu vou ter que pagar. E não quer dizer que Deus não vai me perdoar, mas eu vou ter que colher os frutos da minha imbecilidade, da minha tolice, da minha zombaria. 32. Os ingênuos serão mortos porque se desviaram da sabedoria. Olha que pecado. Os tolos serão destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
Meu Deus! Gente, olha só, já estamos aqui 8h25, quase encerrando. Talvez tenha ficado um pouco maçante, porque eu tive que falar sobre os conceitos, mas era importante, mas precisamos nivelar. E vocês vão ver que a gente vai caminhando todos os dias e os conceitos, eu vou repetindo alguns, e os conceitos vão ficando claros e aí vai ficar mais fácil de entender o que está escrito aqui, porque você já entendeu o conceito. Então, é um crescimento, é uma jornada. Eu vou lá, estudo, repasso para vocês aqui, nós vamos juntos hoje pensar. Então, eu gostaria que vocês pensassem em alguma coisa, uma passagem aqui que vocês ficaram interessados. Eu achei mais legal isso. Por exemplo, o temor do Senhor é o princípio do saber, é respeitar o Senhor é o princípio do saber. Ou então, eu quero buscar conhecimento, eu quero buscar sabedoria, eu quero ouvir meu pai ou minha mãe. Gente, a gente precisa agir, né? A gente precisa ter uma palavra e agir. E aí a gente tem que fazer isso e nós vamos fazer isso, né, com essa nossa leitura diária. Hoje eu estava aqui com a Sofia, minha filha. Ela não foi para aula hoje porque eu queria que ela tivesse essa experiência de ver as coisas acontecendo aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar isso outro dia para ela desse jeito. A Sofia tá aqui, é uma menina que todo dia à noite eu profetizo que na vida dela ela vai ser uma mulher sábia, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de provérbios, e a gente precisa ensinar isso para as crianças, tá? A gente precisa ensinar isso para as crianças, porque lá ensina os pequenos, né? Ensina desde pequeno para que a gente, quando ser mais velho, não se perca. Mesmo que se perca, a gente já tem uma lembrança, gente. Então é isso, amados. Muito feliz. Eu vou colocar agora aqui, eu vou encerrar.